Então, o Hugo já está gravando aqui e eu vou compartilhar com vocês a minha janela, a minha tela. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. Bom, então, iniciando aí a segunda parte da aula de vocês referente à parte de sistema nervoso, né? Então, eu vou fazer assim uma breve revisão de alguns conteúdos, né, de algumas informações que eu deixei para vocês, né, na aula gravada. E se der tempo hoje, a gente vai fechar com a parte referente ao sistema nervoso periférico, né, ao sistema nervoso somático e ao sistema nervoso relacionado aí a questões integrativas do sistema simpático e parasimpático, tá? Que é a parte voluntária. Se não der tempo hoje, eu vou deixar então essa aula gravada, parte 3, ainda hoje ou amanhã, e na sexta-feira eu já deixo aí a primeira aula gravada referente à parte de sistema reprodutor, tá? A gente vai começar com a parte de sistema reprodutor masculino, fechamos com o sistema reprodutor feminino, para que depois a gente consiga aí ver com relação à parte do sistema locomotor, tá? Então, enfim, na aula passada, né, na segunda-feira passada, eu comentei com vocês que o sistema nervoso, ele é um sistema integrador, ou integrativo, né? Então, ele tem essa função de captar, de receber esses estímulos, né? O que nós chamamos de variações do meio. E aí, gente, para ficar claro, tanto a questão relacionada ao externo, tá? Aos estímulos externos, ou seja, aos estímulos correspondentes ao ambiente, e também aos estímulos relacionados aos ambientes internos, ou seja, com relação à parte interna do nosso corpo, né? Com relação aos nossos órgãos, às nossas glândulas. Então, o sistema nervoso, ele tanto vai captar, né, ele tanto vai receber, ou seja, ele capacita o nosso organismo a receber essas variações do meio, tanto do meio interno quanto do meio externo, tá? E aí eles também têm essa condição, essa capacidade de difundir, ou seja, de transmitir essas informações ambientais, né? Normalmente a captação das informações ambientais, elas estão referentes aos órgãos dos sentidos, né? Então, olfato, paladar, visão, audição, tato, que são também conhecidos como os órgãos sensitivos ou os órgãos dos sentidos, são eles que vão captar essas informações, essas variações do meio externo, tá? Eu também tenho receptores dos fluidos internos também, que também vão receber e que também vão se excitar, né? Eles vão, porque normalmente os neurônios, que são essas unidades básicas, né, que formam todo esse processo, todo esse sistema nervoso, eles conseguem, né? Então, eles capacitam. Deixa eu ver se acho que tem alguém que entrou aqui, só um minutinho. Ali, bom, já. Então, eles estão recapitulando aqui, tanto o sistema nervoso como o sistema endócrino são conhecidos aí como sistemas integrativos ou sistemas integradores, tá? Então, o sistema nervoso, em conjunto com o sistema endócrino, que nós vimos nas aulas passadas, eles vão capacitar o organismo a perceber as variações do meio, tá? Tanto a parte do meio interno como a parte do meio externo, tá? No caso do meio externo, né, das variações do ambiente externo, eles são captados aí pelos órgãos dos sentidos, né? Então, visão, audição, paladar, olfato e tato são correspondentes aos órgãos dos sentidos, tá? E aí eu tenho essa capacidade, o organismo vai ter essa capacidade de difundir, tá? Essas variações, e aí, a partir daí, fazer o que nós chamamos de
execução das respostas, né? Então, o sistema nervoso, junto com o sistema endócrino, ele vai receber essa estimulação e, a partir daí, ele vai fazer a análise e a interpretação dessa estimulação e, consequentemente, vai produzir uma resposta, tá? Que nós chamamos de resposta fisiológica. Ou seja, ela vai difundir essas variações ambientais, né? E vai executar respostas adequadas para o que nós chamamos de manutenção da homeostase, ou também conhecido como equilíbrio homeostático, tá, gente? Então, nesse caso do sistema nervoso, fazendo um comparativo com o sistema endócrino, que é o sistema relacionado à questão glandular e à secreção, né, a estimulação e a secreção dos hormônios, tá? O sistema nervoso, quando ele faz essa análise, essa interpretação, ele consegue difundir essa interpretação, consegue difundir, tá, essa variação do meio através do que nós chamamos de impulsos elétricos, né? Ou emissão de sinais elétricos. E, normalmente, essa via de transmissão, ela é uma via mais rápida, tá? E, normalmente, essa via de transmissão, ela é feita pela unidade básica que forma o sistema nervoso, também conhecido como células nervosas ou neurônios, né? E fazendo um comparativo com o sistema endócrino, nós já tínhamos debatido nas outras aulas que essa questão relacionada a esse sinal químico, a essa emissão de sinais químicos para produção, né, ou estimulação da secreção dos hormônios, ela vai ser uma via de resposta mais lenta, porém uma via de resposta duradoura. Então, comparativamente ao sistema nervoso, o sistema endócrino vai ser uma via mais lenta, tá? E o sistema nervoso é uma via mais rápida para que consiga executar, né? Produzir respostas que são respostas importantes e adequadas para o bom funcionamento e para a manutenção. Tem áudio aberto aí, está atrapalhando. Então, nesse caso, a resposta fisiológica, ela vai ser representada, tá, pelo bom funcionamento dos órgãos e também da comunicação dos sistemas, né, porque a gente sabe que o corpo humano é dividido em de 9 a 10 sistemas, mas esses sistemas não trabalham de forma separadamente, né? Eles trabalham de forma conjunta para que eu consiga manter o que nós chamamos de equilíbrio funcional, né? Então, o sistema nervoso, ele tem como funções primordiais a relação da parte da coordenação e da regulação das funções corporais, tá? E é para vocês aqui, ó, tá vendo? Uma outra forma de representação gráfica. Então, eu tenho a estimulação, né, a entrada sensorial, e comentei com vocês com relação a você olhar um copo de água em cima da mesa, né? E você pensa na ação, né, de trazer esse copo até a sua boca para que você consiga fazer o processo de ingestão da água, por exemplo. Então, o meu nervo sensitivo, né, a parte do sistema óptico, ele observa, analisa, manda essa informação para os locais aí correspondentes, né? As saídas motoras, que a gente chama, porque veremos aí que nós temos aí várias linhagens relacionadas a neurônios e a parte dos nervos, né? Nervos sensitivos e nervos motores, que vão levar essa informação para que o meu músculo esquelético, né? Ou seja, veremos aí que a musculatura esquelética, ela é uma musculatura que está acoplada, que está ligada ao nosso esqueleto. E veremos aí nas próximas aulas relacionadas ao sistema locomotor, né, que essa junção, né, que esse acoplamento dessa musculatura esquelética, ela é fundamental para a questão relacionada à produção do movimento, tá? O sistema nervoso central, ele vai possuir aí o que nós chamamos de duas linhagens celulares, ou seja,
quais são as células que formam o tecido nervoso, que, consequentemente, vão formar aí os órgãos correspondentes ao sistema nervoso, tá? Então, anatomicamente falando, o sistema nervoso, ele vai ser subdividido em dois sistemas. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, tá? Que se divide em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo, tá? Que está relacionado aí às questões involuntárias ou também conhecido como sistema nervoso visceral, tá? Somático vem de somatos, que significa células, tá? E aí, nesse caso, né, do sistema nervoso central, ele vai ser formado pelo cérebro, né, pelo encéfalo, que está contido, que está protegido no interior da caixa craniana, tá? E um prolongamento conhecido como medula espinal ou medula espinhal, que está localizada no que nós chamamos aí de coluna vertebral, que também vai ser o arcabouço esquelético que protege e que mantém a integridade, tá, da medula espinal, né? E veremos também na parte de sistema locomotor que a coluna vertebral, né, que faz parte aí relacionada à parte axial do esqueleto, ela vai ser subdividida em vértebras, tá? E que também são protegidas pelo que nós chamamos de discos intercalares, tá? De cartilagem. Mas isso aí é uma informação para o futuro. Então, guarde essas informações, porque iremos retomar essa parte aí relacionada à osteologia, tá? Então, no caso do sistema nervoso, ele vai ser subdividido em dois, né? Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central, ele vai possuir aí duas linhagens celulares. Deixa eu achar aqui os neurônios. Bom, né? E aí, dessas duas linhagens celulares, nós temos os neurônios, tá? Que também são conhecidos como as células ou unidades básicas que vão formar todo o sistema nervoso, tá? E as células conhecidas como células da glia ou neuroglia, tá? Com relação aos neurônios, né? Os neurônios, eles vão ter essa capacidade relacionada ao que nós chamamos, né, da fisiologia nervosa, referente às sinapses químicas, ou seja, a transmissão do impulso elétrico. E aí, nesse caso, né, o neurônio, tá, essa célula aqui, que ela é formada por essa região conhecida como corpo celular, onde nós temos o núcleo da célula nervosa e algumas organelas relacionadas. Eu tenho essa região de ramificação aqui, ó, inicial, que são conhecidos como dendritos, tá? Que são ramificações importantes do corpo celular que vão receber, né, essa estimulação relacionada à transmissão do impulso elétrico, e a célula nervosa terá um prolongamento, tá, do seu corpo, conhecida como axônio, tá? Que também vai ser um prolongamento importante, aonde eu tenho aí a transmissibilidade, tá, do impulso elétrico, ou também conhecido impulso nervoso, e nos locais terminais dos axônios, eu tenho as regiões aí correspondentes aí aos espaços sinápticos, tá? Onde eu tenho aí a transmissão, né, do impulso elétrico de um neurônio para o outro, tá? Então, o neurônio, ele vai possuir aí duas características funcionais muito importantes. Primeiro, com relação à irritabilidade, ou também conhecida como excitabilidade. Então, o neurônio, ele tem essa capacidade de se excitar, né? De causar uma certa irritação no sentido da estimulação. E, com relação a essa parte, esse prolongamento aqui axonal, também dá outra característica importante para o neurônio, que está relacionada à questão da condutibilidade, ou seja, a transmissão do impulso nervoso, tá? Então, normalmente, essa região axonal, ou também conhecida como axônio,
ele vai ter um início, tá? Que nós chamamos aí, referente ao que nós chamamos de cone de implantação, né? Que é esse prolongamento aqui próximo dessa região do corpo celular. Um meio, que propriamente dito, o meio do axônio, né? Já é o próprio axônio, e essa parte terminal aqui, que nós conhecemos também como botão terminal, tá? Aonde eu tenho aí a conexão com outros neurônios e a transmissão, né, do impulso elétrico de um neurônio para o outro, conhecida como sinapse química, tá? Normalmente, os corpos celulares, né, eles são áreas mais restritas, tá? Da parte do sistema nervoso, e normalmente eles fazem parte aí dessa região aí da massa cinzenta, né? Da parte encefálica, né? Da parte cerebral. E eu também tenho aí partes referentes à coluna vertebral, né? Na medula espinal, deve estar aqui embaixo, deixa eu ver aqui. Nessa região aqui da coluna, deixa eu ver se tem muito. Com relação aos nervos. Aqui, né? Essa parte aqui correspondente à coluna vertebral, onde está contida a medula espinal, né? Aonde eu tenho aí uma concentração aí de gânglios nervosos, tá? Correspondentes à coluna vertebral. E normalmente o sistema nervoso central, coloca aqui nessa agora. Normalmente o sistema nervoso central, ele se liga ao sistema nervoso periférico através da ligação dos nervos, tá? Então é assim que eu tenho a comunicação com a parte do sistema nervoso central, que é aquele que vai analisar, interpretar e coordenar as funções corporais, e a parte do sistema nervoso periférico, que normalmente é aquele sistema que vai fazer a execução, tá? Dessa função, né? E aí, tanto relacionado aos movimentos, que a gente chama de movimentos voluntários, né, da musculatura, ou seja, aquele tipo de ação onde eu penso para executar, e também com relação aos movimentos involuntários, ou seja, os movimentos que são executados pelos meus órgãos internos, né, pelas minhas vísceras. Ou seja, é um tipo de movimento onde eu não tenho um controle consciente dessa movimentação, né? Literalmente é isso, eu não vou ficar pensando e eu não vou, coração, começa a bater agora. Coração, para de bater agora. Então, eu não tenho essa capacidade de regular, por exemplo, o movimento peristáltico, que vimos isso aí na parte de sistema digestório, ou com relação ao aumento ou diminuição da parte respiratória, né, que está relacionada aí ao sistema respiratório. Então, existem algumas funções, algumas execuções de respostas fisiológicas que não fazem parte da minha forma consciente de execução, que é a parte voluntária. E quando eu preciso, por exemplo, levar esse copo de água até a minha boca, para que eu possa tomar esse gole de água, aí sim é um tipo de movimento voluntário, ou seja, eu estou pensando e aí, consequentemente, eu estou enviando uma informação para os meus locais inervados para que eu consiga, através de um processo de sinapse química, transmitir essa informação para a minha musculatura esquelética, onde vai haver um processo de contração muscular e eu tenho aí a possibilidade de produzir um movimento de alavanca, tá? E aí conseguir levar esse copo até a minha boca. Acho que até aí tranquilo, né? Com relação às funções referentes ao sistema nervoso central e periférico. E outra coisa também muito importante, né, que eu comentei com vocês, que então, que o sistema nervoso central, ele vai ser esse quartel-general, né? Literalmente essa sala de diretoria que a gente chama. Ou seja, é esse local do sistema nervoso que vai receber, analisar e integrar essas informações. Então, esse local, que é um local muito importante, e a gente sabe que sem esse controle e essa coordenação cerebral, eu tenho falência múltipla aí dos meus órgãos, não é isso? Qualquer tipo relacionado à morte encefálica, por exemplo, né? Que seria qualquer tipo de disfunção
ou até mesmo lesões relacionadas a essa parte cerebral, né? E isso vai, se eventualmente, se o indivíduo sofrer qualquer tipo de lesão nessa região, e essa questão do recebimento dessa análise, dessas informações, ela for prejudicada, ele entra no processo de morte encefálica, né? Os órgãos ainda continuam se movimentando durante um tempo, mas depois eu tenho aí a morte generalizada, a falência generalizada dos órgãos e, consequentemente, esse paciente ele pode entrar em óbito, né? Se caso ele não tiver ligado a aparelhos que às vezes, né, vão mantendo a estimulação dos órgãos, mas aí a gente sabe também que com relação à legislação brasileira relacionada, né, a essas mortes programadas, né? Como é que é o nome da morte programada? Gente, agora me fugiu a palavra, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Eutanásia? Não. Eutanásia. Muito obrigada, isso. Muito obrigada. Com relação, por exemplo, à questão das eutanásias, né, em alguns países, em alguns locais, enfim, da Europa, enfim, dos Estados Unidos, existe uma legislação que possibilita, né, caso, enfim, o paciente autorize, né, o momento da vida, que a família, né, enfim, libere a eutanásia, mas se eu não me engano, aqui no Brasil, a questão do código relacionado ao biodireito, ele ainda não, acho que para casos muito assim específicos, né? Mas a questão da eutanásia no Brasil ainda não é ainda um procedimento assim totalmente liberado, né, pela parte da legislação referente à parte, se eu não me engano, da parte penal, né, do Código Penal, tá? E processual penal. E aí também, se tiverem curiosidade, já tem de uns anos para cá, da parte relacionada à parte do direito, nós temos aí uma parte específica, conhecida como biodireito, que é uma parte, né, desse processo aí legislativo, né, executivo não, mas parte mais legislativa, né, referente aos crimes relacionados à parte ambiental e também a parte relacionadas aí à eutanásia, a parte da redesignificação sexual relacionada, né, à parte transgêneros e travestis, com relação ao uso terapêutico de células-tronco, né, para terapias genéticas e reconstituição de órgãos. A parte também da paternidade, né, dos testes de paternidade. Então, se vocês tiverem interesse, né, ou de repente, em algum momento da vida, vocês quiserem fazer alguma pós-graduação na área de vocês, de enfermagem, mas talvez mais levada para o lado jurídico da coisa, vocês podem acessar, acho que tem um código específico aí de biodireito. Eu não me lembro se eu ainda tenho esse livro aqui em casa, mas depois eu vou ver o nome e depois eu posso disponibilizar para vocês, que uma época no doutorado eu fui monitora de biodireito, né? Que é uma parte do direito muito interessante e que tem a ver com essas questões relacionadas à parte genética, anatômica, fisiológica, que pode ser aí mais um campo de atuação para vocês, né? Para quem não, de repente, não se interessar em ficar só na clínica e quiser se especializar em outras partes mais relacionadas às questões aí legislativas, jurídicas, pode também seguir essa parte aí de biodireito, tá? Então, só mais uma diquinha aí para vocês, tá? Então, voltando à parte do sistema nervoso central, então é ele que vai receber, analisar e integrar essas informações, e a gente chama esse local de tomada de decisões e envio de ordens, tá? E a parte relacionada ao sistema nervoso periférico, desculpa, gente, a minha garganta já está bem deteriorada, mas vamos. Que é a parte do sistema nervoso periférico, que é ele que vai carregar as informações provenientes dos nossos órgãos sensoriais, tá? E aí ele seria meio que o sistema nervoso também integrativo, né, ligado ao sistema nervoso central. Então, ele carrega essas informações aí, que são recebidas pelos órgãos dos sentidos, né, pelos órgãos sensoriais, para o sistema nervoso central, que é aquele cara que recebe, analisa e interpreta essas informações, tá? E depois ele vai encaminhar, né? E aí o sistema nervoso, e aí é isso, o sistema nervoso periférico, ele carrega essas informações dos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central, né, que vai aí a partir daí fazer a condução, a transmissão desse impulso nervoso
do sistema nervoso central para o que nós chamamos de órgãos efetores, né? Que normalmente corresponde aos nossos músculos, né? Tanto a musculatura esquelética como a musculatura visceral e também correspondente às glândulas, tá? Então, o sistema nervoso periférico, ele vai ser esse sistema que vai carregar as informações que são oriundas da captação pelos órgãos sensoriais para o sistema nervoso central e do sistema nervoso central para os órgãos efetores, tá? Também conhecidos aí como os músculos e as glândulas, né? Então, nesse caso, ver se eu tenho aqui um outro slide que mostra parte do sistema nervoso aqui. Então, o sistema nervoso, né, ele vai ser formado anatomicamente pelo encéfalo e pela medula espinal, que é a divisão do sistema nervoso central. A parte correspondente ao encéfalo, né, ele vai ser subdividido aí em telencéfalo e diencéfalo, tá? E aí, o telencéfalo, ele vai estar relacionado com os hemisférios cerebrais, tá? Que é o caso aqui, ó, do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, tá? E existe uma região que interliga o hemisfério esquerdo do hemisfério direito, conhecido como corpo caloso, tá? No caso especificamente, por exemplo, do hemisfério direito, ele vai ser o hemisfério que está relacionado, tá, com a parte mais da integração espacial, da parte do raciocínio lógico, né, referente à parte da matemática, a nossa capacidade de se sensibilizar às cores, a parte da expressão artística, criatividade, a visualização, entre outros. E o hemisfério esquerdo, ele está relacionado com a parte da escrita, da linguagem, relacionado também com relação à fonética, tá? O processo de escuta, conversação, a parte da análise, né? Então, a gente percebe que, dependendo do tipo de lesão, por exemplo, ou de algum acidente que possa ocasionar uma perda significativa da massa encefálica, isso vai acabar também prejudicando, né, essas ações, essa execução de ações relacionadas ao hemisfério esquerdo e ao hemisfério direito. Normalmente, o hemisfério esquerdo, ele controla a região direita do corpo, tá? E o hemisfério direito vai regular a parte esquerda, que foi até também um caso, né, clínico que aconteceu na minha família, que eu tive uma tia, né, que teve um AVC, né, um acidente vascular cerebral, por conta de um ateroma na carótida, né, que também vimos isso na parte do sistema circulatório, e, consequentemente, ela acabou desenvolvendo uma hemiplegia, né, ou seja, uma paralisia na parte direita do corpo. Então, tanto essa região aqui, né, da parte superior, dos membros superiores, da parte do braço antebraço, e com relação à perna, né, ela ficou um tempo com dificuldade de movimentação, né, e de equilíbrio nessa região, e que está melhorando, e que está voltando aos poucos aí com a estimulação da fisioterapeuta, tá bom? Então, deixa eu voltar aqui na parte desse quadro da divisão do sistema nervoso central, né? Então, nós temos aí, então, o sistema nervoso central, ele é subdividido em encéfalo e medula espinal, tá? A parte encefálica, ela vai ser dividida, né, o cérebro em cérebro e cerebelo. O cérebro, ele é subdividido em telencéfalo, que a gente já comentou aqui, que são essas regiões correspondentes ao hemisfério direito e esquerdo, e o diencéfalo, correspondente à região do tálamo e do hipotálamo, e vimos aí que essa questão do hipotálamo, por exemplo, está ligado com aí a estimulação referente à hipófise, né? Ou pituitária, que é essa glândula mestra, que vai fazer todos aí os comandos relacionados
a parte da estimulação, né, a ativação ou inibição, e também da secreção de alguns hormônios relacionados aí à parte da adenohipófise e da neurohipófise. Então, existe uma ligação bem intrínseca com relação à parte cerebral, né, a parte cefálica, com a parte glandular. Por isso que a gente diz que o sistema nervoso e o sistema endócrino são sistemas integradores e que têm essa capacidade aí de coordenar e regular todas as funções corporais, tá? E eu também tenho relacionados aí ao encéfalo o cerebelo e o tronco encefálico, tá? O cerebelo, uma região aí importante que vai estar relacionada à parte do equilíbrio. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Achei, tá? Bom, então, com relação ao encéfalo, né? Normalmente o encéfalo de um adulto, ele corresponde aí a uma massa aproximada de 1,3 quilos, tá? E aí vimos que ele vai ser dividido aí em 4 órgãos importantes que formam o encéfalo, que é o cérebro, o cerebelo, o que nós chamamos de tronco encefálico, tá? Correspondentes ao bulbo do mesencéfalo e à ponte, e com relação à medula espinal, que a gente vai ver mais um pouquinho mais para frente, né? Então, nesse caso aqui do cérebro, tá? Ele vai estar relacionado à questão da memória, da interpretação, da parte da coordenação motora, parte do raciocínio lógico, né? Então, é literalmente a parte onde eu penso, onde eu crio memória, aonde eu executo, né? Onde eu interpreto, analiso todos esses estímulos externos para a execução, tá? Dessas tarefas, né? A execução dessas funções fisiológicas. Com relação aí ao cerebelo e também um pouco da parte aí relacionada ao tronco cefálico, ele está aí relacionado à questão da postura, do equilíbrio, né? Também pode influenciar com relação ao processo de emoções, ao tônus muscular, né? Acho que eu comentei com vocês naquela aula gravada que quando você, por exemplo, ingere uma quantidade, né, grande de álcool, isso pode interferir nessa questão cerebelar, que a gente chama, e aí por isso que normalmente a pessoa que está muito alcoolizada, ela tem essa dificuldade de se manter em equilíbrio, né, de manter a postura. Normalmente isso pode influenciar a questão das emoções, né? Então, de repente, até por uma questão também de ação de uma droga, isso também pode interferir, ou de uma medicação. Isso também pode interferir com relação a essa parte do equilíbrio do corpo. Então, a pessoa pode perder aí o controle do seu tônus muscular, ela também pode perder esse controle relacionado ao equilíbrio, dependendo da droga, ou né, enfim, da inibição dessa droga no cerebelo. Isso pode influenciar com relação às emoções. Então, você vê, por exemplo, a pessoa alcoolizada que fica mais depressiva, por exemplo, ou de repente ela pode ficar mais agressiva nesse processo. Então, existem algumas substâncias químicas, né, que podem interferir nesse processo de controle aí cerebelar, tá? A parte do tronco cefálico, né, correspondente ao bulbo, que é uma parte mais caudal, que a gente chama, do sistema nervoso central, o mesencéfalo, que seria uma parte mais craniana, e a ponte, tá? Que tem conexão aí com o bulbo, que é importante, e aí a gente comentou algumas coisas relacionadas ao bulbo, referente aí aos controles relacionados aos batimentos cardíacos, né, os movimentos cardíacos relacionados a sístoles e diástoles. Vimos isso na parte de sistema circulatório, tá? O bulbo também vai integrar esse processo de regulação, de controle também dos movimentos respiratórios, que também já vimos isso no sistema respiratório, correspondentes à parte relacionada à ventilação pulmonar, ou seja, ao processo de inspiração e de expiração, e desse recrutamento da musculatura relacionada à abertura e fechamento da caixa torácica, né? O aumento e diminuição do volume pulmonar, e aí vimos aí a parte dos intercostais, os escalenos, com região correspondente ao diafragma, que é aquela musculatura que separa a parte superior da parte inferior do corpo, que vamos rever alguns músculos aí na parte de sistema muscular, de sistema
locomotor, tá? A parte da protuberância, também conhecida como ponte, que faz essa comunicação do bulbo com o cerebelo, tá? Também vai influenciar na parte das emoções. A ponte também vai influenciar também com relação ao controle aí da pressão arterial, tá? E também vai influenciar junto com o bulbo do controle dos movimentos respiratórios, que eu não sei se vocês se lembram, né, que existem receptores neuronais, né, dos meus vasos sanguíneos, né, a parte das carótidas, por exemplo, que percebem, né, eventualmente um aumento, se for no caso do aumento, por exemplo, da concentração de gás carbônico na minha via sanguínea, consequentemente, eu estimulo o processo respiratório para que eu tenha a entrada maior, a concentração maior aí, por exemplo, de oxigênio nesse processo de ventilação pulmonar, para que eu consiga controlar o processo de acidose do sangue, né, em decorrência do aumento aí excessivo de gás carbônico, por exemplo, na minha corrente sanguínea. Então, vocês percebam que a gente viu isso, né? Na parte, por exemplo, dos vasos sanguíneos, que eles fazem aquele processo de anastomose, ou seja, eles têm ligação com esses nervos, né? Com esses gânglios nervosos, e que são importantes porque eles que vão o quê? Que vão receber esse estímulo interno, tá? Então, eu tenho tanto o recebimento, a captação, né? Que já vimos aí na primeira parte da aula, correspondente aos órgãos dos sentidos, e eu também tenho essa inervação. E aí, gente, eu tenho inervação literalmente no meu corpo todo, né? Que é essa imagem aqui do início. Então, vocês percebam que eu tenho gânglios e nervos, né? Que perpassam e que compõem literalmente o meu corpo todo. Então, o meu corpo todo, ele está o quê? Ele está sendo controlado, né? Ele está o quê? Ele está executando funções que são provenientes dessa estimulação do meu sistema nervoso central e do meu sistema nervoso periférico. Então, desde lá da pontinha da cabeça até o meu dedão do pé, vocês percebam que eu tenho essas ligações nervosas, né? Eu tenho essa integralidade neuronal, e que é importante para todo o controle relacionado à parte homeostática, né? Então, se eu não tenho esse controle, ou se em algum momento vai ocorrer uma disfunção relacionada a essa transmissão do impulso elétrico até essa minha região, né, dos meus órgãos efetores, consequentemente, eu vou ter um decréscimo, né, ou até uma inibição, tá, da execução daquela tarefa. Então, literalmente é isso. Se não chega inervação naquele local, se não chega, por exemplo, nutrientes, oxigênio naquele local, fatalmente aquele local ali não vai conseguir executar aquela função. E dependendo do tipo de lesão neuronal, eu posso até ter uma paralisia permanente daquele local, que é o caso relacionado, por exemplo, a essas lesões na parte lombar, relacionadas à medula espinal, por exemplo, que é uma parte do sistema nervoso relacionada à execução dessas funções, né, dessas tarefas, e a pessoa pode ficar ou paraplégica, ou tetraplégica, ou seja, ela fica paralisada do pescoço para baixo, ou nessa região relacionada aí aos nervos da parte sacral, da parte lombar, e aí, dependendo de uma lesão mais severa, a pessoa perde os movimentos, né, ou do braço ou do movimento da perna, e perde essa capacidade do processo locomotivo, né? Hoje, em alguns países também, com o advento da biotecnologia, existem alguns experimentos relacionados, até acho que experimentos já bastante conclusivos, relacionados à terapia genética, ou seja, a estimulação, né, da diferenciação de células-tronco, que teriam essa capacidade de renovação relacionada à parte neuronal dessas regiões lesionadas, né, da parte medular, que possibilitariam, de repente, a reabilitação desse paciente que até então está paralisado, a começar a produzir alguns movimentos, né? Então, alguns locais, acho que do mundo, né, onde a biotecnologia está um pouco mais avançada e a terapia genética também mais acessível, né? Existem alguns pacientes que conseguem, através desse processo de utilização terapêutica de células-tronco, eventualmente ou restituir alguns órgãos lesionados, né?
ou restituir algumas funções aí neuronais que podem eventualmente aumentar ou melhorar o processo de reabilitação, né? Eu espero que no futuro próximo, que no Brasil também a gente consiga ter esse acesso aí mais rápido e talvez com um custo mais baixo, para que a gente também consiga, porque aqui no Brasil também a legislação ela é um pouco complicada com relação à parte das células-tronco, com relação à clonagem, né? Existe também uma questão da bioética, ou seja, aqui no Brasil, por exemplo, a gente não pode utilizar essas células-tronco, enfim, para questões de clonagem, enfim, como já aconteceu em outros países, no caso da ovelha Dolly, por exemplo, né? Onde lá a legislação, ela deixa, né? Ela não proíbe. Aqui no Brasil já é proibido. Aqui a gente só pode utilizar células-tronco para fins terapêuticos, mas também ainda não é um tipo de acesso disponível para todos, né? Só quem às vezes tem uma condição financeira melhor que consegue buscar essa terapia genética, né? Mas eu acho que aos poucos essa questão vai ficando um pouco mais democratizada, né? E se tudo der certo, de repente até no SUS vai começar a desenvolver aí e disponibilizar, como outras terapias alternativas também já são disponibilizadas pelo SUS, para que o paciente tenha aí mais opções, né, de acesso terapêutico e até de uma forma também mais personalizada, né? Porque a gente sabe que a questão terapêutica no Brasil, principalmente, ela é menos profilática, né? Ela é mais mesmo da ação imediata, emergencial, com o uso de drogas, né, de fármacos, de medicamentos. E essa parte profilática, ela ainda é um pouco ainda até... Não é levada em consideração, né, enfim, pela parte médica, né. A parte científica, ela não, ela já mostra em alguns artigos que essa parte terapêutica mais alternativa, ela tem, sim, efetividade, mas a parte medicinal, né, enfim, os médicos, às vezes, eles preferem usar os protocolos que eles já conhecem, do que, de repente, buscar uma parte mais alternativa, né, de terapia do paciente. Bom, com relação à parte da medula, né, então, dando continuidade aqui, a parte da medula espinal, né, ela é uma parte aí correspondente à execução aí dessas tarefas. Deixa eu só olhar se tem aqui. Ah, tá, tem aqui. Então, com relação à parte do sistema nervoso central, tá? Então, normalmente o cérebro, ele vai ter duas partes, né? Uma parte mais interna e uma parte mais externa, que a gente chama de córtex cerebral, né? Que nós já vimos que o córtex seria aquela partezinha branquinha da laranja, né? E a parte medular é aquela parte mais interna. Então, na parte mais externa, né, do córtex, eu tenho aquela parte relacionada à substância cinzenta ou massa cinzenta e a parte da substância branca, né? E aí, normalmente, a parte cinzenta, ela está aqui, a parte externa, né? Está relacionada aí com os corpos neuronais, com os corpos celulares que compõem os neurônios. A gente já viu uma imagem, né, de como é que seria a célula nervosa. E a parte branca, correspondente à parte axonal, né, a parte dos prolongamentos. Com relação ao sistema nervoso periférico, né, ele vai ser subdividido em sistema nervoso somático e autônomo. Deixa eu ver se eu acho aqui. Já achei. Que é a parte do sistema nervoso autônomo, né, que é o periférico. Que ele vai ter essa parte somática e essa parte relacionada à parte simpática e parasimpática. E eu também tenho uma proteção, né, dessa região medular, né, da medula espinal e da região encefálica, que são as meninges, tá? Que são esses envoltórios, essas membranas que protegem, tá? E que também são importantes porque elas fazem um processo também de proteção, né? Dessa região encefálica contra choques mecânicos, né? E também são importantes para o processo de transporte de nutrientes que precisam chegar na parte cerebral, tá? E também são importantes porque elas também vão fazer esse processo aí de transporte de células de defesa, que são células importantes também para a proteção
cerebral, tá? Então, normalmente, esses envoltórios, né, que protegem tanto a parte medular quanto a parte encefálica são conhecidas como meninges, tá? E aí nós temos aí as 3 meninges importantes relacionadas à dura mater, que seria essa meninge mais externa, a aracnoide, que seria essa região mais do meio, né, mais intermediária, e eu tenho a pia mater, que vai ser essa meninge interna, né? Tenho doenças relacionadas aí à questão das meninges, né, que são as meningites, que podem ser aí de origem viral, né, meninges virais, ou também podem acontecer, né, das meninges bacterianas, tá? Que as meninges, né, as meningites, seriam aí as inflamações correspondentes a essas membranas, a esses envoltórios, tá? Então, sempre quando vocês ouvirem falar, porque o indivíduo está com meningite, então a meningite seria aí essa inflamação, né, que podem ser ocasionadas pela infecção correspondente ou, né, a parte viral ou a parte microbiana, né, bacteriana. E aí, não sei se vocês já viram ou já tiveram meningite ou já viram alguém com meningite, né? Que um primeiro sintoma correspondente é que fica essa região relacionada à parte da cabeça, né? Fica meio endurecida, né? A pessoa fica com... Ela sente muita dor nessa região e ela tem uma dificuldade, né? De movimentar, por exemplo, essa questão da cabeça, né? Ela fica... Professora, desculpa te interromper, eu ia perguntar sobre isso. Eu tive meningite meningocócica quando bebê, e tô aqui porque é da vontade de Deus, sabe? Eu sou uma sobrevivente. Eu perdi total a audição do meu ouvido esquerdo. Eu escuto parcialmente do direito, resumindo, eu só escuto de perto. E perdi o movimento de 2 dedos. Mas eu já vi vários casos piores, e a minha mãe falava isso, que eu me debatia muito, sacudia muito a cabecinha, e os olhos também revirava. É importante, né, falar. Eu só queria tirar essa dúvida, achei bem interessante. Sim. E como são regiões importantes aí de proteção, né? Porque assim, a meninge é um papel fundamental, né? Então, como ela está contida dentro da caixa craniana, a meninge vai proteger o seu cérebro, né, contra os atritos correspondentes à parte esquelética, por exemplo, que você comentou. Isso vai afetar, e aí isso afeta toda a questão do sistema nervoso central, que é correspondente a esse processo de controle, né, a questão integrativa, a questão... Porque o sistema nervoso central, ele vai ter essas funções, tanto da parte das sensações, vai integrar isso com outros órgãos na execução de tarefas, e foi o que você falou, afeta a questão motora, né? E aí, infelizmente, por conta dessa inflamação, porque essas membranas, elas têm essa importância, né? De proteger, de Sim. evitar esses impactos. Quanto antes diagnosticada, é melhor, porque é fatal, né, professora? Isso. Pode ser fatal, sim, dependendo do tipo da infecção e da inflamação, né? Sem tratamento, pode levar, de repente, o paciente a óbito, porque é uma questão, é uma região... E tem pessoas que perdem tudo, não fala, não anda, não perde tudo, todo... Porque tem isso, né? A meninge também auxilia nesse processo de levar, né? De transportar nutrientes para o teu cérebro, né? Então, se a meninge está inflamada, ela também tem essa dificuldade e possivelmente também tem isso. Como a meninge também está relacionada pela distribuição das células de defesa, isso também pode ocasionar também uma tipo de infecção generalizada, né? Outros locais do seu corpo podem ficar defasados em relação à produção aí das células de defesa, que são seus anticorpos, e aí você teria uma tendência maior, infelizmente, de sofrer uma outra infecção sem uma proteção mais robusta, né? Então, por isso que é muito perigoso as meningites, né? E por isso é importante também esses processos de vacinação também, para evitar essas lesões maiores, tá? Muito interessante. E aí, muito interessante mostrar que, de fato, não é uma lesão, não é uma patologia simples, né? E que dependendo da falta de tratamento, né, ou
enfim, da ação direta na parte da emergência, você pode, de repente, levar aquele paciente a óbito, né? E também sempre perceber essas nuances, né? Normalmente nos adultos, você percebe que a pessoa fica com dificuldade de mexer a cabeça, né? Então, assim, acontecer alguma coisa relacionada à inflamação dos nódulos também, já vai para o médico, vai numa emergência e já vai fazer a anamnese para o diagnóstico, né? Não espera aquilo demorar muito para que você não aumente o processo de lesão nessa parte cerebral, que é uma parte que, se ocorrer uma lesão grave, infelizmente, os outros órgãos vão ficar prejudicados, tá? E outra coisa também interessante, complementando o que a nossa colega aqui falou, né? Nessa região aqui da aracnoide, né? Entre essa aracnoide e a pia mater, eu tenho o tal do líquido, né? O líquido cefalorraquidiano, né? Que também é um líquido importante, também relacionado à proteção, né? Do cérebro contra choques. Também um local, é um líquido também importante aí para a questão da drenagem, né? Da limpeza dessa região cerebral. Deixa eu ver também. Com relação às salas de defesa também. Então, são locais importantes que protegem e que nutrem, né, essa região cerebral e também defendem, tá, essa parte cerebral contra uma possível invasão aí de patógenos, tá bom? A medula espinal também vai possuir, tá? Então, assim como a parte da massa da parte encefálica, a medula espinal também vai possuir, tá? Esse conjunto aí de medulas, não, desculpa, de meninges, tá? Que também vão ser importantes aí para esse processo de proteção, né? E aí eu tenho, já comentei com vocês com relação aí ao líquor, e aí com relação, por exemplo, às mortes cerebrais, né? Ou também conhecida como mortes encefálicas. Então, normalmente, a morte cerebral ou morte encefálica, ela é uma perda que nós chamamos, e eu vou deixar aqui registrado também para vocês ouvirem depois na aula gravada. Então, sempre quando vocês também ouvirem falar de morte cerebral ou de morte encefálica, tá? Então, ela é correspondente ao que nós conhecemos como perda irreversível das funções neurológicas do cérebro, que nós já vimos aqui, e também correspondentes à parte do tronco cefálico, tá? Então, normalmente, quando o cérebro é acometido, né, é submetido a uma lesão muito grave, né, a dor, ou quando ocorre um processo de hipóxia, ou seja, quando eu tenho detrimento, ou seja, não está chegando oxigênio nessa região cerebral, não está chegando glicose, nutrientes para o processo de respiração celular, o paciente ele vai estar aí em morte cerebral ou morte encefálica, tá? Outro também. Sônia, Sim, querida, desculpa, pode falar. desculpa, é que a Carmen está pedindo para entrar. Ah, sim, achei. Pronto, obrigada, hein? Já liberei ela aqui, tá? Bom, com relação à parte cerebral, eu comentei com vocês a parte do telencéfalo, que é correspondente aos lobos cerebrais, né? Aos hemisférios. O diencéfalo também. E aí, essa parte do telencéfalo, deixa eu botar aqui em cima. Que é essa região aqui, né? Normalmente, essas regiões aí, né, que são essas subdivisões funcionais, né, da parte do sistema nervoso central, normalmente são locais onde eu tenho aí controle dos movimentos, né? É o local onde eu tenho recebimento e a interpretação dos estímulos que nós chamamos de estímulos sensitivos, tá? A parte da coordenação dos atos ligados à questão do raciocínio lógico, né, da memória, da inteligência, da imaginação. Então, estão relacionados a essa parte aí do telencéfalo. Então, se nós temos essa capacidade de ler, de escrever, de falar, de repente fazer algum cálculo matemático, não sei, para quem tem um pouco mais de sensibilidade musical, por exemplo, de compor uma música, isso tudo está ligado à parte aí do telencéfalo, por exemplo. A parte relacionada aí ao tálamo, que está ligado também ao hipotálamo.
correspondente a essa parte aí relacionada à motricidade, né, que é a relação à questão da movimentação, do nosso comportamento emocional, da ativação cortical também, sensibilidade, entre outras coisas, né? Então, vocês percebam como é que o cérebro ele é altamente complexo. Eu, como pesquisadora, entendo que o cérebro é uma região, né, é um quartel-general muito complexo, ainda muitas questões relacionadas à parte cerebral. Com certeza, os pesquisadores ainda vão descobrir muito ainda da capacidade, né, da maravilhosa capacidade que o cérebro tem de se readaptar, né, de buscar reequilibração. Eu já comentei com vocês que eu trabalho na área de cegueira, né? Trabalhei muitos anos com alunos cegos e também sempre tive essa curiosidade, né, relacionada a essa questão cerebral, né, de como é que o cérebro do cego ele funciona, né? Então, eu cheguei a pesquisar alguns artigos aí relacionados, principalmente, eu vou mostrar para vocês aqui com relação a essa parte aqui do lobo occipital, né? Então, eu queria entender de uma maneira mais neuroanatômica ou neurofisiológica, por exemplo, como é que esse indivíduo cego consegue se readaptar a essa perda visual, né? Porque normalmente a pessoa cega ela pode ter algum tipo de lesão, ou até algum tipo de doença congênita, né, que afeta essa questão aqui do lobo occipital, que é um lobo relacionado à parte aí do córtex visual, né? Então, se a gente tem essa capacidade de visualizar, isso está correspondente à parte do córtex visual, que vai levar uma informação para o nervo óptico, que vai bater lá na sua retina, né? E aí você consegue visualizar e interpretar o mundo à sua volta, né? Então, o cego ele perde essa capacidade de um primeiro momento por conta dessa lesão do córtex visual, mas alguns artigos que eu li sobre isso mostram que mesmo ele perdendo essa questão da visão, o córtex visual dele começa a fazer ligação com outros locais cerebrais, né? E aí ele passa a meio que desenvolver uma outra forma de literalmente enxergar o mundo, né? Que seria uma questão relacionada a essa parte da percepção mais sensorial, proceptiva, que a gente chama, né? Então, é como se o cérebro do cego começasse a superestimular, de uma certa forma, outros órgãos dos sentidos, né? Já que ele perde essa questão visual, essa questão do córtex, que mesmo no cérebro continua funcionando, é muito interessante isso. Eu percebi que, mesmo com essas lesões, o córtex ainda tem uma certa funcionalidade, sim. Ele só não vai estar ligado a essa formação da imagem, mas isso também vai estimular e vai acabar se linkando, produzindo relações neuronais, né, de impulso elétrico com outras regiões relacionadas à parte da motricidade, por exemplo, ou à parte relacionada a outras partes sensoriais, né, enfim, lobo temporal, por exemplo, que está ligado à audição, essa questão aí do lobo parietal ligado à questão sensorial. Então, é como se o cérebro literalmente se readaptasse a essa nova, enfim, fase da vida. E aí, por isso que o cego tem esse processo aí de percepção, que nós chamamos de... Ele não tem mais o sistema visual, mas ele tem um sistema proceptor, que a gente chama, né? Então, a audição dele é um pouco mais aguçada, a parte do tato também é um pouco mais estimulada. Então, por isso que normalmente os cegos, eles, através do tato, é que eles conseguem perceber, né, as nuances do ambiente e, consequentemente, não mais pela questão visual, mas pela questão proceptora, né, do corpo, ele consegue levar essas informações para o córtex visual e o cérebro começa a produzir de forma cognitiva essas imagens, né? Então, eu li alguns artigos muito interessantes de como é que o cego consegue produzir imagem, como é que o cego consegue, por exemplo, entender o que é uma nuvem, o que é uma cadeira, só através desse processo do tato, né? Eu ainda quero aprofundar mais aí os meus estudos, porque, de fato, gente, a parte neuroanatômica e neurofisiológica é uma parte muito difícil. Vocês estão percebendo o quanto de coisa está ligado a essa parte, enfim, cerebral, né, sistema nervoso, e como é que isso ainda há muito ainda a se investigar, né? Porque também tem essa questão de cada cego, cada pessoa desenvolve
uma adaptação cognitiva diferente, né? Tem os cegos de nascença, os cegos que ficaram cegos, enfim, por conta de uma doença, de um glaucoma, ou de uma diabetes não tratada. Então, existem também algumas variações com relação a essa readaptação do cego, por exemplo, né? Eu até tinha uma aluna no ensino médio, eu acompanhei ela durante muitos anos, e aí eu me lembro que uma vez no ônibus, ela era cega de nascença, né? Chegou a fazer algumas cirurgias para tentar recuperar essa questão do nervo óptico, mas infelizmente ela não conseguiu. E aí eu me lembro que uma vez eu perguntei para ela, mas como é que você acha que eu sou, né? Porque ela tinha uma ideia de como é que eu era por conta, enfim, do jeito que eu falava, do jeito que eu me movimentava. E aí ela pegou nessa minha região aqui do punho, assim, muito levemente, né? Muito de forma superficial, e ela literalmente começou a me descrever. Ah, você tem mais ou menos o tanto de altura, você tem mais ou menos um tipo de biotipo físico dessa forma, você não é nem velha nem jovem, você não é nem magra você não é nem tipo gorda nem magra, você é uma coisa meio termo. E aí eu achei muito interessante, eu fiquei até muito impressionada como é que ela conseguiu, né, me descrever de uma forma tão assim precisa só com o toque dos dedos dela no meu punho, né? E aí também tem toda essa questão deles também começaram ao longo do tempo a desenvolver alguns processos comparativos cerebrais, né? Então, ela sabe como é que ela é, e aí ela começa a fazer essa ligação, né? Essa comparação com outras pessoas ao longo da vida, e vai fazendo esses parâmetros. Então, quem também, de repente, se interessar, né? Por alguma área relacionada à parte cerebral, né, à parte relacionada ao córtex, com relação também às partes relacionadas a doenças de Alzheimer, a partes psiquiátricas também que estão relacionadas, por exemplo, ao lobo frontal. Então, também é um campo de atuação e um campo também de pesquisa muito interessante, tá? Essa parte neurológica. Então, para quem também tiver algum interesse também, eu indico também estudar, e principalmente essa parte da cegueira, é uma parte muito interessante. Então, também quem tiver interesse, busque informações e artigos aí que falem ou que mostrem experimentos com pessoas cegas, que a gente abre muita cabeça também com relação a isso. Achar que não é porque uma pessoa é cega ou tem alguma disfunção relacionada à questão neuronal, que ela não tem essa capacidade de aprender ou de reaprender, né? Essa questão da reabilitação, ela é muito importante. Quando você tem estimulação, você consegue transformar aquela pessoa num indivíduo funcional novamente, né? Então, sempre perceber que o corpo é um corpo, uma máquina muito inteligente, e ela consegue, sempre que com possível, com estimulação, ela consegue se readaptar, tá bom? Deixa eu ver onde é que eu parei. Com relação, acho que eu parei com relação à medula, né? Deixa eu voltar aqui, então, para a medula espinal, já falamos com relação aí aos lobos cerebrais, né? Que é subdividido em lobo frontal, parietal, occipital e temporal. A parte, né? Então, normalmente, deixa eu só beber uma água aqui rapidinho. A gente vai ver a parte dos nervos cranianos e os nervos raquidianos que estão relacionados aí à parte periférica, né? Então, eu vim aqui. Professora, a Carmen falou que não conseguiu entrar ainda. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, sim, Paloma, vou permitir aqui. É porque eu não tinha visto, gente, desculpa, não ouvi a chamada dele. Não, é Carmen. Tá bom, obrigada. Então, nós vimos aí, então, fazendo uma recapitulação rápida, né? Tem uma galera que está entrando agora, então eu estava comentando com vocês a respeito aí da divisão, né, do sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Vimos aí que o encéfalo, ele vai ser formado aí pela parte do cérebro e do cerebelo e do tronco encefálico, ou também conhecido como tronco cefálico, né? A medula espinal correspondente à parte da coluna vertebral, e a gente vai ver isso mais para frente, que essa questão cerebral, né? Essa questão do sistema nervoso está ligado à parte axial do esqueleto, tá? Eu tenho ligação direta entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico através dos nervos, tá? Das fibras
nervosas. E aí, dos nervos, nós temos aí 2 tipos, tá? Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem. Não, depois eu venho para cá. Sistema límbico. Eu deixei aqui na parte dos neurônios, né? Que formam os gânglios nervosos, né? E aí, no caso relacionado aí, né, às linhagens celulares, que nós já vimos aí com relação aos neurônios, a ligação que eu tenho esse sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico está relacionada aí a essa ligação dos nervos, tá? Que são esses cordões formados pelos neurônios que vão ligar ou que vão unir o sistema nervoso central ao sistema nervoso periférico, né? E aí nós vamos ver aí que eu tenho 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais ou nervos raquidianos, tá? E aí desses nervos, para eu não esquecer, que também é um dado importante, que isso vai ser cobrado de vocês, enfim, para o futuro e também nas avaliações, nós temos aí com relação à parte anatômica do sistema nervoso, o que nós chamamos de nervos aferentes, que significa aqueles que conduzem, aqueles que levam, tá? A informação, a estimulação, também conhecido como nervos sensitivos, tá? E eu também tenho aí os nervos eferentes, tá? Que seriam aqueles que transportam, que estão relacionados à parte motora, tá? Então, com relação às terminações das fibras nervosas sensitivas, também conhecidas como aferentes, que são aquelas que conduzem, aquelas que levam, elas têm essa função, e aí vou deixar aqui também registrado aqui nessa aula gravada, que elas vão conduzir, tá? Para o sistema nervoso central, esses impulsos elétricos, tá? Ou também conhecidos como impulsos nervosos, que são originados, tá? Daqueles receptores, né? Daqueles locais onde eu tenho a captação, onde eu tenho o recebimento desses estímulos relacionados ou à parte interna ou à parte externa, né? Então, normalmente, esses receptores são locais, por exemplo, da pele. Eu tenho muitos receptores na pele, por exemplo. Eu tenho receptores nos meus vasos sanguíneos. Então, são locais mais sensíveis, são locais onde eu tenho esses neurônios, né? Que tem essa, que eu já comentei com vocês, que tem essa capacidade de se excitar, de se irritar. Então, eles têm essa capacidade de irritabilidade e de sensibilidade, e também essa característica de conduzir, né? De condutibilidade, tá? Então, no caso dos nervos, Carmen não conseguiu entrar. Deixa eu ver aqui. Aqui, foi. Pronto. Acho que agora ela conseguiu. Obrigada, Michele. Acho que agora ela conseguiu. Eu também não ouvi o barulhinho dela pedir para entrar. Tá? Então. Professora. Oi, querida, pode falar. Agora que eu consegui. Conseguimos. Estava preocupada que você entrava, caía. E eu já estava sem graça, professora, de interromper a aula. Ah, não, é porque eu botei ela na sala, aí ela tentou chamar, eu não ouvi, e aí chamou de novo, na segunda vez eu ouvi, agora eu consegui botar ela para dentro. Que bom. Obrigada. Mas como é que é? São problemas técnicos, às vezes acontece. Isso. Às vezes cai, mas conseguimos. Então, vamos retornar aqui, né? Então, para não perder a minha linha de raciocínio, né? Então, no caso aí das fibras nervosas aferentes, que são aquelas que levam, né? São aquelas que conduzem, então, também conhecidas como fibras nervosas sensitivas, tá? Então, elas vão conduzir ao sistema nervoso central esses impulsos nervosos que são originados aí desses receptores, tá? Esses receptores são aqueles neurônios que são sensitivos a esses estímulos, tá? Que normalmente, como eu comentei com vocês, eles estão localizados nos nossos órgãos e nos nossos tecidos. E aí eu tenho
muitos receptores, por exemplo, na pele, eu tenho receptores aí relacionados aos meus vasos sanguíneos, por exemplo, tá? Aos meus tecidos também, enfim, digestórios, no meu tecido glandular. Então, são locais aí onde eu tenho uma concentração aí de fibras nervosas sensitivas, tá? Que fazem parte da anatomia do sistema nervoso. E aí, em contrapartida, eu também tenho aí as fibras nervosas eferentes, também conhecidas como neurônios motores, que aí, como o próprio nome já diz, se eu estou falando de motor, eu estou falando de motricidade, eu estou falando de movimento, né? Então, são essas fibras que vão transportar, tá, essas informações para o que nós chamamos de centros nervosos, né? Dos centros nervosos para as periferias, né? Para os locais aí que complementam o sistema nervoso central, que é o sistema nervoso periférico, tá? Porque a periferia, de uma maneira geral, né? Se você pensar na palavra, né? O que é periferia? O que é você morar na periferia? É você morar no Extremos. entorno, não é isso? Extremos. Isso, morar nos extremos, morar no entorno da parte central da Central. cidade, não é isso? É. Então, é isso. Então, a parte central, o centro da cidade, aqui, nosso caso aqui, né, no Rio de Janeiro. Aqui a parte central seria aí, a parte da cidade, né, Presidente Vargas, enfim, Rio Branco, e eu tenho a parte periférica, né? Pensando numa parte periférica da cidade. O subúrbio, né? A parte periférica, a Baixada Fluminense, né? Então, seriam locais mais afastados do centro, mas que existe uma ligação aí, né? Esses locais que ficam à margem, né? Na periferia. Então, seria mais ou menos uma analogia relacionada ao sistema nervoso central, que é esse quartel-general, e eu tenho esse sistema nervoso periférico, que está no entorno, né? Que está ligado através desses gânglios nervosos, né? A esses nervos, e que fazem essa conexão da periferia com a parte central, que é aquela que controla e regula tudo, tá? Então, normalmente, esses neurônios motores, eles vão fazer essa ligação entre os centros nervosos para a periferia. E aí, normalmente, eles vão levar o impulso, né? Que vai ser liberado pelo sistema nervoso central aos nossos órgãos e tecidos, e aí, consequentemente, isso vai ser traduzido numa resposta efetiva, tá? Ou seja, num movimento de contração, tá? Que pode ser uma contração voluntária, por exemplo, no caso aí da parte, por exemplo, do sistema nervoso periférico somático, ou um tipo de ação, né? Um tipo de resposta involuntária, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci com relação à parte cerebral, acho que não. Temos também com relação aos lobos cerebrais, então acho que eu vou começar a ver a parte mais do tronco cefálico, então, o tronco cefálico, com relação aí aos nervos cranianos. Então, deixa eu descer um pouquinho aqui. Já vimos a parte dos lóbulos, a parte da medula também já vimos. Falamos das meninges. Bom, na parte medular correspondente aí, né? Então, vamos lá. Então, deixa eu pegar, então, a parte medular, que a gente já vai, se der tempo hoje, começar a falar da parte simpática e parasimpática também, e da parte do ato arco-reflexo, tá? Que também é um outro evento fisiológico muito importante e muito famoso também sempre cai em prova, já caiu também em vestibular, relacionado a esse controle, relacionado a essa parte dos aferentes, que seriam esses neurônios sensitivos, né, que captam essas informações, levam para o sistema nervoso central, que encaminham, né, essa informação lá para a minha questão dos neurônios motores, e que aí, consequentemente, esse neurônio motor vai fazer a efetivação, né? Vão estar ligados ao que nós chamamos de órgãos efetores, que são aqueles que produzem movimento, né? Que vão, no caso, produzir uma resposta efetiva, né? Para aquela informação que foi transmitida, tá? Então, com relação à medula espinal, tá? Ela é um cordão, ela é um prolongamento, tá? Dessa parte aí do sistema nervoso central. Ela normalmente tem aí em torno de 40 centímetros de comprimento, tá? E aí, normalmente, ela se inicia
nessa região, né? Ela começa nessa região cervical, passa por todo o canal vertebral, né? Ou seja, ela começa lá na primeira região relacionada ao Atlas, né? Que seria essa primeira região aqui da parte da primeira vértebra cervical, e ela vai até a parte referente à segunda vértebra lombar, tá? Normalmente, a medula espinal, ela está ligada a essa funcionalidade referente ao que nós chamamos de atos involuntários, tá? Ela também vai ser um veículo condutor dos impulsos elétricos aí para os órgãos efetores, tá bom? E ela vai ser subdividida, né, em 31 pares de nervos raquidianos, tá? E aí, desses 31 pares, eles vão se conectar. Deixa eu ver aquela outra imagem lá em cima. Esses nervos, enfim, raquidianos, ou espinais, né? Também tem esses dois nomes, eles vão se ligar em toda essa parte aqui, ó, tá vendo? Se conecta a várias partes do corpo. Então, toda a parte superior como a parte inferior, tá? E essa região aqui torácica lombar. E aí, dos 31 pares de nervos espinais, ver se eu tenho algum quadro aqui. Deve estar lá embaixo. Deixa eu olhar. Esse aqui são dos cranianos. Começando dos cranianos. Aqui tá aqui em cima. Ah, achei. Tá aqui. Pronto. Então, a medula espinal, né? Ela vai ser, então, formada por essa região aí da medula, da parte medular. E aí é interessante também destacar outra coisa que eu acho que eu esqueci de falar, né? Normalmente, o que vai acontecer, né? O cérebro, ele vai ter, normalmente, a parte dessa substância branca, né? Dessa massa branca, normalmente na parte mais interna, tá? Do cérebro, e a parte relacionada ao córtex cerebral, ele está ligado à massa cinzenta ou substância cinzenta. Quando a gente olha, fazendo um comparativo, né, visual, com a parte da medula espinal, vai ser o contrário, tá? Essa região mais externa vai ser correspondente à parte, né, da massa branca, e essa parte aqui mais interna, a parte cinzenta, tá? E a medula espinal, que está contida lá no canal aí da coluna vertebral, ela se inicia nessa primeira vértebra aqui cervical, né? Que seria o Atlas, e vai até a segunda vértebra lombar, tá? Que é chamada também conhecida como L2. Veremos aí na parte do sistema esquelético, tá? Então, ela fica um pouquinho mais acima dessa região final que nós vemos aí relacionada às vértebras sacrais, né? Que estão ligadas à região sacroiliaca. Então, ela não fica até o final. A gente vai ver, né, lá no esqueleto lá, que ela chega só para um certo pedacinho da L2, aqui da vértebra lombar. Por isso que também, quando você tem alguma lesão medular, por exemplo, né, relacionada à medula espinal, você já sabe a localização anatômica para quando você, de repente, tiver que fazer uma punção, por exemplo, ou tiver que injetar uma peridural. Então, o médico, o anestesista, por exemplo, ele já sabe que até aquela região aqui da L2 eu tenho aí medula espinal. E aí também as partes correspondentes às lesões ligadas a paraplegias, tetraplegias, né? Normalmente é entre a L2, L5, né? Ou a parte cervical também, que são 4, né? C1, C4. E aí também é muito importante também a localização anatômica das vértebras, porque é onde você também consegue localizar a questão medular, né? Então, também conhecer a parte esquelética que vai sustentar e que vai proteger a medula, também é importante para a gente também descobrir a localização do órgão aí na parte esquelética. Então, a medula espinal vai estar correspondente aí até mais ou menos aí a segunda vértebra lombar, também conhecida
como L2, tá? Com relação aos nervos, né, que fazem ligação com o corpo todo, relacionados à parte medular, então são 31 pares aí de nervos raquidianos ou nervos espinhais, tá? E aí nós temos aí 8 cervicais, são 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e um coxígeno, tá? Que fica nessa região bem finalzinha aqui, ó, do cóccix, que é aquele ossinho lá no final do quadril, né? Que também é um local também, se você lesionar ou fraturar ali, nossa, é uma dor. Por isso também que quando você tem, de repente, alguma lesão lombar nessa região, você sente muita dor, né? Porque ele tem nervos naquela região, né? A região lombar também tem inervação por conta aí desses 31 pares de nervos medulares, né? Ou nervos raquidianos, e por isso que sente dor nessa região, né? Normalmente aí, relacionado aí aos nervos, né? Já comentei com vocês. Com relação às vértebras, se eu não me engano, essa região aqui da L2 e da S2, que é essa parte sacral, né? Tem esse espaço que nós chamamos de espaço aracnoide da medula. Ah, sim, isso que eu queria comentar com vocês. Nessa região aqui, ó, entre a L2 e a S2, que aí a L2 e a S2, eu estou falando das vértebras, tá? A gente vai rever isso na parte de sistema locomotor. Nessa região aqui, eu tenho a região do espaço aracnoide. Que sabe, lembra das meninges? Deixa eu fechar aqui, ó. Tá vendo? Essa região aqui aracnoide aqui, ó, que é entre a pia mater e a dura mater, né, que seria essa meninge intermediária. E aí também nós vimos que entre a aracnoide e a dura mater eu tenho uma região que eu tenho um líquido, né, que é o líquor. Então, deixa eu voltar aqui aquela outra imagem da lombar. Aqui. E aí, para não esquecer disso, também vou deixar aqui registrado aqui na aula, que também vai ser importante para a prática médica de vocês aí, né? A parte clínica. Então, para motivos de observação e análise da parte clínica, por exemplo, ou seja, aplicando o conhecimento na prática. Então, nessa região aqui correspondente a L2, que é a parte da vértebra lombar, e da S2, correspondente à parte da vértebra sacral, tá? Então, L2 e S2 são as vértebras. Eu tenho correspondente aqui a região do que nós chamamos de espaço aracnoide, que é essa região aqui, ó. Vou voltar aqui a outra imagem. Quase que eu esqueci isso, ainda bem que eu lembrei, gente. Que é essa região aqui, ó, aracnoide da medula. E aqui, tá vendo os prolongamentos aqui, ó, dos nervos. Então, aqui tem os nervos raquidianos, que são subdivididos em cervicais, torácicos, lombares, sacrais e um coxígeno. E aí, nessa região aí, eu tenho uma maior concentração daquele líquor, ou também conhecido como líquido céfalo-raquidiano. E aí, normalmente, gente, nessa região, e aí aplicando na parte da prática clínica, é essa região aonde o médico, né, vai fazer o que nós chamamos de procedimentos de inserção de agulhas para coleta e administração de medicações correspondentes a essa região raquidiana. Então, esse local correspondente a L2 e a S2, que são as vértebras lombar e vértebra sacral, eu tenho essa região aí correspondente à parte do espaço aracnoide, onde eu tenho aí a deposição desse líquido, que é esse líquido céfalo-raquidiano, ou também conhecido como líquor, que é uma região ideal para a realização de procedimentos, ou seja, a inserção de agulhas ou para coleta, né? No caso, por exemplo, se você for uma pessoa que é doadora de sangue, e aí você é doadora de sangue e de medula, né? Desse líquido aí da medula, para, de repente, alguém utilizar para um transplante medular, por exemplo. Ou se você é uma parturiente
que vai receber aí anestesia nessa região aí raquidiana, né? No caso de uma cesárea, ou se você vai fazer algum tipo de procedimento cirúrgico, e aí quem for aí enveredar por esse campo aí da instrumentação cirúrgica, né? Então, o paciente vai ser anestesiado para fazer qualquer tipo de procedimento, por exemplo, na região abdominal, né? O meu pai, há um tempo atrás, já tem que vai fazer quase 2 anos já, ele fez uma cirurgia para retirada aí, né, enfim, de um processo inflamatório e disposição da sua hérnia umbilical. E também a colocação de uma tela, porque ele teve uma diástase, né, que é a separação dessa musculatura abdominal. E aí ele recebeu anestesia geral e recebeu uma anestesia raquidiana, né, que ele ficou paralisado, né, no caso aqui, dessa região aqui, sacral para baixo, né, ilíaca para baixo. E até foi interessante, porque quando acabou a cirurgia, e ele saiu do centro cirúrgico e foi encaminhado para a enfermaria, né, para o quarto, para depois ser liberado, ele foi liberado no dia seguinte, né? Ele ficou um pouco assustado. E quem já fez cirurgia, né, ou já fez uma cesárea, eu nunca passei por isso ainda, tá, gente? Eu não fiz nenhum tipo de procedimento cirúrgico na minha vida. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu nunca entrei numa sala de cirurgia, né? Tirando uma cirurgia que eu fiz pequena de calásio, quando eu era muito pequena, mas eu não fiz nenhum procedimento cirúrgico até hoje na minha vida. Eu nunca fraturei nenhum osso e nunca fiz nenhum tipo de procedimento cirúrgico, né? Coisas terapêuticas mais superficiais, mas nada muito profundo. Então, eu, de fato, eu não tenho essa experiência interpessoal ligada, por exemplo, a uma anestesia. Eu acho que nem canal eu nunca fiz. Canal dentário, enfim. Eu me lembro se eu fiz alguma obturação na minha vida, eu acho que não. Então, eu sou um pouco leiga, entre aspas, na parte sensorial desses processos aí da anestesia, porque eu nunca passei, graças a Deus, ou até então, nunca passei por esse procedimento. Mas dessa região aqui, ó, vai ser essa região importante e é uma região ideal e utilizada, tá bom? Para procedimentos de inserção de agulhas ou para retirada, coleta, no caso aí desse líquido medular, ou para a administração de medicamentos ligados ao que nós chamamos de anestesias, tá? Raquidianos. Então, mais uma função aí importante desse processo aí relacionado à questão medular e que a gente utiliza na nossa prática, tá? Outra coisa também que eu não quero esquecer, deixa eu ver aqui, com relação ao líquor, que é outra função importante do líquor, lembrei agora, ela está relacionada a uma expressão, um conceito ligado ao que nós chamamos de barreira hematoencefálica, né? Então, eu tenho regiões aqui do sistema nervoso central, tá? Que a gente sabe que toda a região do nosso corpo, além de ser muito inervada, né? Ela também é muito vascularizada, né, gente? Então, a gente sabe que a chegada desses vasos sanguíneos, essa inervação, é que também vão auxiliar no processo de homeostasia e de controle e de regulação aí dessas funções fisiológicas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, deixa eu voltar para a parte cerebral. Cadê aquelas meninges? Aqui, achei. Tá? Que é o que nós chamamos de barreira hematoencefálica. E aí também vou deixar aqui registrado na aula para que depois vocês revejam quando vocês forem revisar aí, revendo a aula. Então, o que vai ser essa barreira? Que também é outro dado importante aí para a prática de vocês. O que é a barreira hematoencefálica? Então, a barreira hematoencefálica vai ser esse conjunto aí, né? Existem vários capilares sanguíneos que vascularizam, tá? O sistema nervoso central, né? Então, essas paredes desses capilares sanguíneos que vascularizam, tá? Essa região aqui encefálica, ou seja, a região do sistema nervoso central, ela cria uma barreira, que é uma barreira hematoencefálica. E aí essa barreira hematoencefálica,
ela vai dificultar ou ela pode impedir a passagem de algumas substâncias que podem ser prejudiciais, que podem ser nocivas ao cérebro e que podem estar contidas, tá, na circulação sanguínea, tá? Então, eu tenho aí uma rede irrigatória, e nós já vimos isso na parte do sistema circulatório, correspondente aos capilares sanguíneos, que são esses vasos muito fininhos que fazem esse intercâmbio, essas trocas rápidas de gases, nutrientes e de líquidos na região intersticial, que é essa região correspondente aí ao líquido intersticial que banha as nossas células que formam os nossos tecidos. Já vimos isso na parte do sistema circulatório e também na parte do sistema linfático. Então, esses capilares, né, as paredes desses capilares sanguíneos que irrigam essa região encefálica, elas formam uma barreira chamada de barreira hematoencefálica, que vai dificultar ou vai impedir a passagem, tá, de substâncias que podem ser nocivas, que podem ser eventualmente tóxicas, tá, e que podem estar aí contidas na via sanguínea, que podem criar um prejuízo aí na região encefálica. Então, mais um dado da parte prática que eu não queria esquecer e que eu já vou deixar registrado aqui para vocês, tá? Outra coisa que eu queria só fixar com vocês, que daqui a pouco ela vai terminar, e qualquer coisa eu vou deixar uma aula gravada ligada à parte da fisiologia do sistema nervoso. Eu vou falar um pouco na parte de sinapse química e de neurotransmissores, que também é uma parte prática importante para vocês, e também com relação a algumas funções relacionadas à parte simpática e parasimpática, tá? Então, se a gente não conseguir fechar hoje, até sexta-feira, eu vou disponibilizar para vocês essa aula no OBS Studio, referente a essa parte final, que seria a parte do sistema nervoso 3, e aí vocês assistam aí na segunda-feira, tá? Ou até no final de semana, vocês já podem ir adiantando, porque eu já vou, gente, começar a pensar na avaliação de vocês de sistema nervoso. E talvez eu subdivida, tá? Como sistema nervoso, vocês já estão percebendo que é um sistema bastante extenso, eu vou subdividir, tá? Eu vou dividir em duas avaliações de sistema nervoso para vocês. Uma parte mais focada, ligada à parte do sistema nervoso central e sistema nervoso periférico, com relação à parte anatômica, tá? E depois eu vou fazer uma segunda avaliação com vocês da parte fisiológica do sistema nervoso. Então, eu vou subdividir na parte anatômica, que vai ser uma avaliação, e depois uma avaliação só da parte fisiológica. E aí a gente consegue aí desconcentrar um pouco, né, essa parte da avaliação, para que vocês tenham tempo de fazer uma parte só de anatomia e uma parte só de fisiologia do sistema nervoso, tá? E aí eu vou fazer uma média simples, ponderada, das duas avaliações. As duas vão valer 10, e aí eu vou pegar suas duas notas, dividir por 2, e vai ser a sua nota final de sistema nervoso, tá bom? Que eu acho mais fácil, para não concentrar muita informação numa avaliação só, tá? Então, para fechar então a parte anatômica e também correspondente aos nervos cranianos e raquidianos, porque já são 11h20, então a gente viu que a parte do encéfalo, né, da parte cerebral, ela vai ser dividida entre cérebro, cerebelo e tronco cefálico ou tronco encefálico. Então, as duas terminações são corretas, ou cefálica ou encefálica, tá? E aí eu tenho essa região aqui do córtex cerebral, correspondente às funções relacionadas ao pensamento, aos movimentos voluntários, que são esses movimentos onde eu penso para executar aquela função, com relação à linguagem, à percepção do ambiente, né, a questão da parte aí correspondente às sensações, aos sentimentos. Então, tudo isso está ligado à parte do córtex cerebral, tá? Vimos também que o cérebro vai ser dividido em lobos cerebrais. Então, nós temos aí o lobo frontal, que é essa região aqui mais na frente do cérebro,
a parte parietal, que é essa parte mais aqui, ó. Até se a gente encostar aqui a mão, a gente vai ver isso na parte prática, né? A gente sente onde é a moleirinha da gente, né? Que aqui no caso é mais dura, mas nos bebês, por exemplo, é uma parte mais molinha, né? A parte occipital, que é essa parte mais atrás aqui, né? Da parte aqui da caixa craniana, aqui da parte encefálica, e essa região aqui, ó, do lobo temporal, que é essa região aqui, essa aqui é lateral aqui da caixa craniana, tá? E aí também vimos que a parte do córtex está relacionada à casca, tá? Então seria essa parte mais externa do cérebro. E aí eu também tenho a divisão aí entre lado direito e lado esquerdo desse córtex, tá? Que são ligados, então, ou seja, os hemisférios do cérebro, né? O hemisfério esquerdo e o hemisfério direito são ligados por um feixe de fibras que são chamadas aí de corpo caloso, tá? Deixa eu ver outra coisa importante aqui. O lobo frontal, ele é a parte mais consciente e também correspondente à parte aí do controle motor. E eu acho que eu comentei com vocês naquela aula gravada que existia uma prática muito usada na parte psiquiátrica, que eram as lobotomias, né? Que eram essas retiradas dessa região aqui, essa região frontal aqui, né? Que está relacionada com a parte consciente, e aí os pacientes psiquiátricos ficavam aquela coisa letárgica, né? E que hoje em dia não é mais uma prática utilizada, que era uma prática de barbárie, né? Cirúrgica, isso não existe mais, existem outros métodos alternativos aí para a questão do controle psiquiátrico e tratamento desses pacientes psiquiátricos, ou a parte medicamentosa, ou de algum tipo de terapia alternativa, como a parte artística, musical, que até tem um filme muito interessante da Nise Palhares, não sei se vocês já ouviram falar dela, que ela foi uma médica psiquiátrica famosíssima, fundadora aí do PNEL, né? E ela trabalhou muitos anos, até tem uma fundação, não sei, dentro do PNEL, que está relacionada a Nise Palhares. Eu vi o filme dela, que eu acho que quem faz a personagem dela é a... Ih, gente, como é o nome da atriz? Glória Pires. A Glória Pires faz o papel da Nise Palhares e também é uma médica psiquiátrica. Gente, ela foi Professora, fenomenal. É uma pessoa. professora, Oi, pode falar. é Nise de Nise Isso, da desculpa, eu sempre confundo com o pai. É Nise Nise da Oliveira. Silveira. Nise da Silveira, isso. Isso. E aí ela foi assim importantíssima nesse processo aí de experimentação e de implementação dessas terapias alternativas, né? Ela trabalhou muito com essa parte motora, né? Essa parte da imaginação. Eu acho que até tem uma exposição, teve uma época aqui no Rio de Janeiro. E como é que é o nome da exposição da Nise? É com relação a esse mundo psiquiátrico, da imaginação, né? Eu não vou me lembrar o nome, mas se vocês puderem, de repente, ter acesso a pesquisar, ou no Netflix, ou em outra fonte, vejam esse filme também, que eu acho que também é um campo de atuação da enfermagem também muito interessante, trabalhar diretamente com esses pacientes psiquiátricos, para quem se interessa, né? Eu também não acho que é uma área também muito fácil de lidar, né? Mas que também é importante, porque você vê muita gente, enfim, que acaba caindo no alcoolismo e nas drogas, né? Dependência química. Muitos artistas e atores, né? Muitos artistas, cantores, que a gente viu e vê, para quem conhece a história, sei lá, do Cazuza, a história do... Tem um filme com o Rodrigo Santoro num hospital Isso, psiquiátrico. Bicho de Sete Cabeças também. Gente, assistam esse filme é maravilhoso. Eu não lembro o nome. Bicho de Sete Cabeças. Bicho de Sete Cabeças. E foi o que alavancou aí a carreira do Santoro, né, do Rodrigo Santoro. Vejam, gente, porque eu acho que também essa questão psiquiátrica é uma questão que a gente precisa ter uma empatia maior, sabe? A gente precisa entender que essa questão psiquiátrica é uma questão seríssima, que afeta toda a questão relacional e questão de suicídios. Por isso também a importância dessas campanhas do Setembro Amarelo, por exemplo, que não é só uma questão de divulgação na internet, mas que, de fato, é o momento que a gente tem que parar para pensar nessas pessoas que sofrem. Às vezes a pessoa nem sabe que sofre,
de um problema psiquiátrico, ele precisa de um auxílio, de uma orientação, às vezes uma questão medicamentosa. O meu namorado está com um colega que, infelizmente, acabou sendo levado para o alcoolismo, ele já tem talvez uma tendência genética a uma dependência química e abstinências, então, às vezes, as pessoas se matam, né? Cometem suicídio ou cometem atrocidades relacionadas por uma questão psíquica, tá? Tem também as questões patológicas psiquiátricas relacionadas à psicopatia, né? A sociopatia, e também tem uma estudiosa também que ela escreveu um livro sobre os psicopatas, e ela fala do caso Nardoni, ela fala também do Guilherme de Pádua, de como é que os psicopatas eles agem, né? Fala também do Jack Stripador, que foi um dos primeiros psicopatas da Idade Média, né, do século passado. Então, vocês percebam como é que essa questão também cerebral, tanto na questão patológica, psiquiátrica, também é uma fonte muito importante, muito interessante de conhecimento e de atuação de vocês, tá? E alguns exemplos aí também, né? Eu falei do lobo frontal, o lobo temporal, por exemplo, ligado à parte aí, né, da memória, da audição, lobo parietal com relação aos sentidos, o occipital com relação à visão, né, do córtex visual. Comentamos também aí das funções do cerebelo, que são correspondentes à parte do controle dos movimentos, né, do equilíbrio, do tônus muscular, da postura. Cerebelo, a origem, né, do nome vem do latim, que significa pequeno cérebro, tá? Está localizado na parte do tronco cefálico ou encefálico. Ele é muito parecido em alguns aspectos com o córtex cerebral, tá? E a parte do tronco cefálico, correspondente aí à parte do tálamo e da medula espinal, onde eu encontro aí o bulbo, o mesencéfalo, o bulbo que é a parte mais caudal, o mesencéfalo que é a parte craniana e a ponte, que são correspondentes à parte relacionada ao controle dos batimentos cardíacos, a pressão arterial, no caso da ponte, o processo respiratório, tá? Então, o bulbo, ele vai receber essas informações dos nossos órgãos e aí vai controlar o que nós chamamos de funções autônomas, também conhecidas como vida vegetativa, né? Ou seja, é aquela vida onde os controles são involuntários. Por isso que também vem aquela expressão de quando o indivíduo está, por exemplo, aí num processo de morte cefálica, né? Que está ligado por aparelhos. E por isso que a gente fala que ele está vivendo de forma vegetativa, né? Então, só o controle autônomo está sendo ali, enfim, regulado, né? Batimento cardíaco, pressão arterial, né? Outras coisas relacionadas à parte voluntária. Esse paciente, por exemplo, ele não tem mais, por isso que ele está vivendo uma vida vegetativa, por conta dessa questão das funções autônomas, por exemplo, né? A parte do mesencéfalo, que é a parte craniana, ligada à questão do controle da visão, da audição, dos movimentos dos olhos, né? Movimentos do corpo. Mais alguma coisa aqui interessante. A parte do tálamo, né? Correspondente à parte da integração sensorial e motora. Então, o tálamo, que vai ser uma parte mais interna aqui, ó, do cérebro, ela vai ser importante porque ela vai receber essas informações captadas pelos órgãos dos sentidos, né? Ou seja, essas funções sensoriais e que vão ser transportadas aí para a parte do córtex cerebral. E aí esse córtex cerebral vai enviar essas informações aí motoras que serão distribuídas aí pelo tálamo para outras partes do corpo, tá bom? Ele também vai ter uma participação conjunta com aquela parte que nós vimos do tronco cefálico ou tronco encefálico, né? Então, é uma parte que filtra essas mensagens conscientes aqui do cérebro, que é a parte do tálamo. E eu também tenho uma região importante relacionada a essa questão do comportamento emocional. E também pode estar relacionado, gente, ao que nós chamamos, e também da parte prática clínica de vocês, normalmente o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, né? Ou as dores da alma, que a gente chama, né? Que estão relacionadas à questão das nossas emoções, né? Processos depressivos, dos processos relacionados, de repente, a
a um remorso, a uma mágoa que você acumula ali, ou a um trauma que você tem com relação à infância, ou se você sofreu algum tipo de abuso na infância ou na adolescência, que isso cria, de repente, um trauma, uma memória que não é boa para você, por exemplo, que pode desencadear o que nós chamamos de doenças psicossomáticas, doenças relacionadas aos sentimentos, estão ligadas ao que nós chamamos de sistema límbico, tá? Que é essa região aqui mais relacionada à parte das amígdalas e do hipocampo, que é essa parte mais interna do cérebro, tá? Por isso que as amígdalas, né, aquelas glândulas linfóides que a gente viu na parte do sistema linfático, mudou de nome e agora é chamada de tonsilas palatinas, porque existe uma região cerebral chamada de amígdala. Então, para não confundir, na parte anatômica, eles trocaram o nome aí das amígdalas para tonsilas palatinas, também mais um dado de curiosidade. Então, essa parte límbica, ela está ligada à parte comportamental, da memória, do aprendizado das nossas emoções. Então, a felicidade, a tristeza, a mágoa, a raiva, a fúria, elas estão ligadas aí à parte do sistema límbico e também da parte vegetativa também, tá? Então, o sistema límbico, ele vai ser esse conjunto de todos esses sistemas, né? Parte do hipotálamo, da amígdala, do hipocampo, da parte dos ventrículos cerebrais, tá? Então, essas estruturas ligadas ao hipotálamo, ao tálamo, à amígdala cerebral, ao hipocampo, a essas partes ventriculares, que são importantes aí para o processo de emoção e das nossas reações emocionais, tá? E o hipocampo é uma área cerebral, tá? Que é muito estudada também, tá? Que está ligada a essa parte da aprendizagem e da memória. Se eu não me engano, alguns anos atrás, o Fantástico chegou a transmitir um documentário que foi da BBC, que falava com relação aí a esses estudos correspondentes ao hipocampo, que é uma parte cerebral ligada... Ih, gente, começou a obra aqui em casa. Já está na hora de terminar a aula, o barulho já começou a me atrapalhar aqui. A parte da memória e do aprendizado, tá? É o hipocampo, que a gente chama. Professora, Sim, pode falar, querida. a senhora vai dividir, então, a prova em duas partes, porque o sistema nervoso é muito grande, né? Isso. A primeira parte vai ser quando? Eu vou tentar concentrar a primeira parte da avaliação só nesses contextos relacionados, por exemplo, aos lobos cerebrais, aos tipos de nervos que tem lá relacionados à parte craniana, à parte medular, que seria uma parte mais anatômica, fisiológica, correspondente à parte do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico. E aí uma segunda avaliação mais ligada à parte da parte fisiológica, ou seja, quais são as respostas fisiológicas correspondentes às sinapses químicas, à liberação de neurotransmissores, ao controle simpático e parasimpático correspondente ao sistema nervoso periférico, tá? Aí seria uma parte que eu vou focar mais nessa parte aí relacionada à parte fisiológica, para que vocês tenham tempo de estudar só uma parte, faz a avaliação, depois você faz uma outra parte da avaliação da parte fisiológica e foca mais na parte fisiológica do sistema nervoso. Eu acho que vai até ajudar vocês a estudar melhor, tá? Professora, tira uma dúvida, por gentileza. Em questão de anatomia, a gente vai ter mais qual sistema após esse? Ou acabou Então, o agora? próximo sistema, se eu não me engano, é o sistema reprodutor. Ah, Ele sim. também vai ser subdividido em duas partes: sistema reprodutor feminino, sistema reprodutor masculino, e aí a gente vai conseguir chegar na parte final correspondente à parte do sistema locomotor, que também se divide em sistema esquelético, sistema muscular e a parte das articulações. Entendi. E aí a gente vai subdividir uma parte na plataforma e depende, a gente vai ver depois com relação aos horários aí da parte prática, tá bom? Tá. E aí vai ser uma aula lá ou duas aulas, eu acho, lá na escola, tá bom? Então, gente, eu vou finalizar hoje nessa parte correspondente, deixa eu ver aqui, falando dos nervos, aferentes e eferentes, mas depois eu vou revisar isso na aula que eu vou gravar, tá? Esse aqui, acho que eu não comentei dos nervos cranianos, então eu vou parar na parte aqui dos nervos cranianos
Então, eu vou retomar essa parte dos nervos aí. Nós vemos os nervos raquidianos, eu vou falar dos 12 pares de nervos cranianos, que é o olfativo, o óptico, o trigêmeo, né? Que é essa região aqui, né? São trigêmeo, que são 3, né? E ficam nessa região aqui da mandíbula, do masséter, que é essa musculatura que auxilia a gente no processo de abertura e fechamento daqui da parte da mandíbula, masséter, tá? E aí eu tenho esse trigêmeo, por exemplo, que ele vai auxiliar no processo de mastigação, né, de abertura e fechamento da boca. Então, depois eu vou recapitular isso com vocês na aula que eu vou gravar, no máximo até sexta-feira. Eu disponibilizo para vocês. E aí eu também vou deixar gravada a aula correspondente a essa parte aqui, que também é uma parte muito importante, relacionada ao sistema nervoso autônomo. A parte relacionada ao sistema nervoso somático, né, periférico somático, e ao sistema nervoso autônomo, que é a parte simpática, controle simpática e controle parasimpático, e também com relação aí ao que nós chamamos de neurotransmissores, que são literalmente esses hormônios que são liberados. Aí acho que até chegou a ver, né, na parte do sistema excretor, correspondente aos hormônios aí, a noradrenalina e a norepinefrina, que são as catecolaminas, que são aí os hormônios das adrenais, né, da parte da medula adrenal, que vai estar ligado à parte relacionada simpática parasimpática, tá? Então, eu vou linkar também um pouco que a gente já viu e fazer uma revisão dos hormônios aí das adrenais, das suprarrenais, que estão ligados à parte simpática e parasimpática. Bom? Então é isso, gente. Já são aí 11h40. Então, vou finalizar com vocês. Vimos a parte, então, algumas coisas relacionadas, então, e a revisão da parte anatômica fisiológica relacionadas ao sistema nervoso central e ao sistema nervoso periférico. E aí eu vou fazer uma aula gravada especificamente ligada à parte do ato reflexo e com relação ao controle simpático e parasimpático relacionado ao sistema nervoso periférico, correspondente à aula 3 do sistema nervoso, tá? E eu vou deixar avisado para vocês lá na plataforma, para vocês aí assistirem, tanto essa aula gravada de hoje, que eu também já vou deixar disponibilizada na plataforma, e também a aula gravada correspondente ao sistema nervoso 3. E aí se preparem, porque na quarta-feira que vem a gente vai iniciar o próximo sistema, que é sistema reprodutor, tá bom? É isso. Então, eu vou interromper a gravação. Tá, professora, obrigada. Tá bom, muito obrigada.